A importância, professor, de se falar bem quando a gente pensa em liderança ou mesmo em educar. A importância, porque deve ser fundamental, né, nesse caso. Você pensa em liderar uma equipe ou liderar um grupo de pessoas para um determinado trabalho, ou uma equipe de trabalho, ou um grupo esportivo, não sei. Liderar de alguma maneira, né? Ou mesmo educar um filho. Porque você tem que passar, eu acho que é que nem venda. Para você vender alguma coisa bem, sobretudo você tem que acreditar no que você está vendendo para você passar segurança e convicção, né, do produto. Então, quando você vai liderar, você vai exigir, vai pedir, vamos lá, time, é a mesma coisa, não? Olha, quantas atividades você mencionou e que exigem a boa comunicação. Você falou em liderança, você falou em educação dos filhos, vendas. Você falou em vendas. Se você analisar bem, não existe atividade sem uma boa comunicação. E se não existe uma atividade sem a boa comunicação, você imagina o líder, então. Porque é evidente que o líder tem que liderar também pelo exemplo dele. Porque se ele fala e não age da maneira como está falando, você tem aí um descompasso entre a palavra e a atitude e a credibilidade vai embora. E o líder que não tiver credibilidade, ele não vai conseguir envolver os seus liderados. Então é preciso transmitir uma mensagem, mas o liderado precisa encontrar na mensagem verbal que ele transmite o exemplo nas suas atitudes. E aquele que consegue fazer essa conjugação perfeita da palavra com atitude, ele vai liderar com muito mais facilidade. Se você pensar bem, na educação do filho é o mesmo, porque o pai vai dar orientações, ele vai dar sugestões, aconselhamentos, e se o filho não perceber que na atitude do pai existe essa coerência, ele também não vai aceitar. Na venda, hoje um vendedor, ele se transformou mais em um consultor do que propriamente como um vendedor. Porque aquele vendedor cheio de conversa e tapinha nas costas, que enganava as pessoas, isso é coisa do passado. Hoje o vendedor, normalmente, é uma pessoa muito bem formada, uma pessoa muito bem estruturada. Ela tem contato com o cliente ou com o possível cliente, às vezes sem vender nada, para dar orientação. E essa pessoa que recebeu orientação num futuro, quando ela precisar de uma outra orientação ou de um produto para que ela tenha confiança, ele vai procurar esse vendedor. Veja que tudo depende da palavra e depende da coerência entre a palavra e a atitude também. Muito bem. Agora, você aí que está do outro lado, lembra que eu perguntei se você fala, o que eu queria falar mesmo? Puxa, está na ponta da língua e eu não consigo. Bom, agora eu vou te responder. Professor, pelo que foi falado até aqui, não precisamos nem perguntar se o vocabulário é fundamental. Ter um bom vocabulário é fundamental, né? Então, veja, está respondida aí a sua pergunta, né? Você esquece uma palavra que você não consegue buscar, é porque você não tem um bom exercício, suponho, né, de vocabulário. Agora, como é que a pessoa, então, pode fazer para manter um bom vocabulário ou obter ou cultivar um bom vocabulário, enfim? O primeiro erro no vocabulário é a pessoa, quando vai para uma situação formal, tentar falar de uma maneira diferente. Às vezes eu recebo um aluno que vem reclamando do vocabulário. Polito, não tenho vocabulário, não consigo encontrar as palavras, me dá um branco, não tenho jeito. Ok, sente-se aqui, vamos conversar um pouquinho a respeito do seu vocabulário. Qual é o problema do seu vocabulário? E aí, durante uns 2 minutos, ele conta os problemas de vocabulário. Quando ele fez a apresentação diante do vice-presidente, começou a gaguejar, e as palavras não apareceram, teve muita dificuldade. Ele conta e encontra todas as palavras que precisa para dizer que tem problema de vocabulário. Portanto, o problema do vocabulário normalmente não está no vocabulário em si, e sim na atitude que nós temos com relação ao vocabulário. Se nós utilizarmos as palavras que já utilizamos no dia a dia, conversas com os amigos, pessoas da família, colegas de trabalho, vamos ter um vocabulário mais do que suficiente para identificar todos os pensamentos. Mas a pessoa vai para a situação mais formal, começa a querer encontrar palavras diferentes, fazer um outro tipo de construção, não está acostumada, lógico que não vai ter eficiência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é procurar utilizar um vocabulário que possa ser compreendido. Por exemplo, na vida profissional, um advogado
falando diante de um grupo de advogados e utilizando termos próprios do direito, maravilha, facilita a comunicação, projeta uma imagem profissional positiva. Vai falar diante de pessoas leigas utilizando esse vocabulário, jurisprudência firmada, direito consuetudinário, vai ter problema com a sua comunicação. Usar, portanto, o vocabulário técnico diante de pessoas que estejam familiarizadas com a sua atividade. E como é possível melhorar, ampliar esse vocabulário? O exercício dá trabalho, mas o exercício é simples. Pegue uma ou duas páginas de uma revista, um artigo de um jornal ou uma página de um livro, com o lápis na mão. Quando você encontrar uma palavra que você não conheça ou para a qual você não teria uma explicação adequada, porque às vezes nós pensamos que conhecemos determinadas palavras, mas quando você pede o conceito, a pessoa não consegue explicar. Ou seja, se ela não consegue explicar, significa que essa palavra não está participando ativamente do seu processo de comunicação. Aí você anota. Terminou, vai para o dicionário de sinônimos, tentar entender o significado dessas palavras. Entendeu? Aí você vai procurar os termos afins e os termos analógicos. Quais são aquelas palavras que não têm um sinônimo perfeito, mas que vão dar o mesmo sentido à frase. 3, 4 palavras. Na primeira conversa, na primeira redação que você fizer, inclua essas palavras. Depois que você utilizou 3, 4 vezes, essas palavras estão participando ativamente do seu processo de comunicação e aí você já usa pelo reflexo condicionado. Dá um pouquinho de trabalho, poucos fazem, mas é assim que funciona. Muito bom, muito bom. Aliás, você tocou num ponto sensível, porque às vezes uma equipe médica está dando uma coletiva de uma autoridade ou uma personalidade que está internada e dá a coletiva usando termos técnicos de medicina, né? Então, a gente fica boiando e o jornalista geralmente não consegue traduzir e acaba falando, olha, ele teve uma diverticulite, que não sei, e ninguém sabe o que é uma diverticulite. O Silvio Santos era um professor nisso, né? Porque o pessoal fala, não, ele é brega, porque não é brega, ele era um mestre da comunicação, porque ele conseguia explicar para a classe A, B, C, D e E como é que o cara comprava o carnê, como é que o cara pagava, como é que o cara acompanhava a novela. Pô, ele conseguia falar para todo mundo. Agora, professor, essa chamada geração Z. Falando do médico, o próximo, eu tenho feito os meus livros todos com a minha filha, agora a Raquel. Tá. A Raquel trabalha comigo há 25 anos e já temos vários livros publicados, um deles é esse que está aparecendo aí, Passo a Passo para Falar Bem em Público, eu fiz com ela. O outro livro que lançamos também esse mês, Aprenda a Falar em Público com os melhores pregadores da história. É um livro que ensina pregador a falar nos templos, na igreja. É um livro maravilhoso. Que, aliás, é um sucesso, né? Muito. Maravilhoso. Muito. Eu até comentava antes com você que já no lançamento nós fizemos uma palestra para uma determinada igreja e foram vendidos 2.000 exemplares só nessa palestra. Já foi praticamente uma edição ali. E o próximo livro nosso, que já está na editora, é Oratória para Médicos. E esse comentário que você fez é a abertura do livro, mostrando como é que alguns médicos competentes, eficientes nas suas atividades, no momento de dar uma entrevista, parece que eles estão falando com os colegas de profissão. Eles se esquecem que estão falando com pessoas que não têm conhecimento, que estão familiarizadas com aqueles termos técnicos.